Meus irmãos, graça e paz a todos. Pode tomar o seu assento. Muito bom voltar aqui. Estive aqui de manhã ministrando e é uma bênção estar aqui nesta casa de oração, nessa igreja tão querida, onde eu tenho o prazer de sempre que posso estar aqui pregando. Pastor Diego, obrigado. Pastor, é um prazer revê-los. E dentre tantas as igrejas que pregam, em tantos lugares aí do Brasil, é o segundo livro que eu lanço aqui. Meu quinto livro publicado e o segundo aqui, porque é uma igreja que eu amo de coração e tenho muito prazer em rever os amados irmãos. Hoje eu estou acompanhado da minha família. Está ali meu sogro, José Gomes, minha esposa. Minha filhinha está lá com as crianças, viu a criançada, já ficou lá. Mas daqui a pouco ela vai vir aqui, vocês vão ver que lindeza que é. Cara da mãe, Puxasse o pai, meu Deus do céu, Deus foi bom com ela. Irmãos, vamos abrir a escritura. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Você que trouxe Bíblia, você que tem o seu smartphone. Atos capítulo 3. É um texto muito conhecido. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Deus abençoe os internautas também, que estão acompanhando conosco. Compartilhe aí a mensagem, se possível, para que a palavra de Deus alcance mais vidas. Diz assim a Escritura, queridos: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Irmãos, eu tenho duas notícias boas para dar para vocês essa noite. É muito bom receber notícia boa, Principalmente quando a semana está se findando, Amanhã, segunda-feira. E nada melhor do que começar a semana com boas notícias. Quais são essas notícias, pastor? A primeira notícia é que você pode, muito em breve, ter um problema seu solucionado. Amém? Notícia boa, Qual é a segunda notícia boa? É que, além de você ter um problema solucionado, Deus pode usar você para você ser um solucionador de problemas. Olha que bom, Você pode ter um problema solucionado, ou Deus pode usar você para ser um solucionador de problemas. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós lemos aqui, extremamente conhecido, ele fala acerca de um homem que teve o problema solucionado porque encontrou com dois homens solucionadores de problemas. Olha que curioso. Olha que bênção.
De qualquer forma é bênção, né? Ou o seu problema é solucionado, ou Deus vai usar você para solucionar o problema de alguém. Veja que Pedro e João estavam vivendo uma atmosfera espiritual muito grande, muito poderosa, porque o Senhor Jesus já não estava mais entre eles em carne, e havia dito a eles que eles permanecessem em Jerusalém para que do alto fossem revestidos de poder. Eles estavam reunidos, veio sobre eles línguas repartidas como de fogo, eles foram cheios do Espírito Santo e estavam há poucos dias vivendo essa experiência sobrenatural, onde foram dotados de graça, de unção e de poder para ser solucionadores de problemas. Porque ninguém pode solucionar um problema se não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode ser um solucionador de problemas a menos que esteja cheio da graça, da unção e do poder de Deus. Então eles foram revestidos no Pentecoste para serem solucionadores de problemas. Agora veja que o texto nos dá uma informação muito preciosa. Ele inicia dizendo que esses dois homens que agora estavam cheios de Deus por receberem essa unção no dia de Pentecostes, diz a Escritura que eles vão ao templo juntos. Olha que curioso. Eles vão ao templo na hora da oração juntos, ou seja, não há solução de problemas sem unidade. A igreja não cresce sem unidade. Não há possibilidade alguma de viver um cristianismo sadio sem unidade. Com birra do irmão, com bronca do irmão. Eu acho até curioso um hino muito conhecido que nós temos, que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Isso nos prova que nós precisamos de Jesus, mas também nós precisamos de pessoas. A igreja cresce na unidade. Eles foram juntos. Diz a Escritura também, outra informação preciosa, que eles foram juntos à hora da oração. E eu disse aqui pela manhã, quem esteve presente pôde ouvir, que não há vida cristã sadia sem oração. O crente que não tem compromisso com a oração, ele está fadado ao fracasso. Tudo pode ser mudado através da oração. Eu disse pela manhã aqui, uma porta pode se abrir pela oração, uma doença pode cessar pela oração, uma bênção pode chegar pela oração. Então caminhar sem oração não é caminhar com Deus. Perceba que eles entram no templo juntos, fala de unidade, na oração, e quando eles estão chegando perto do templo, o que apresentam para eles? Um problema. Quando eles estão entrando para adorar a Deus, lhe apresentam um problema. E o curioso, pastor Diego, é que a Escritura diz que esse coxo estava todo dia ali na porta do templo, na porta da igreja. Ou seja, todo dia o problema estava na igreja. Todo dia. O problema estava na porta da igreja. E o curioso é que só soluciona problemas quem é cheio do Espírito Santo, porque muitas pessoas passavam ali diariamente, viam aquele coxo, mas não solucionavam o problema dele. Você jamais vai solucionar um problema se o Espírito Santo de Deus não revestir você. E perceba também algo muito curioso. Aquele problema, aquele coxo estava na porta do templo. E eu pergunto a você, qual era o propósito daquele coxo? Será que era ser curado? Não. Ele estava no templo, estava na igreja, mas não tinha o propósito de ser curado. Pastor, então qual era o propósito dele? Pedir esmola. Que negócio é esse, pastor? Dá para você me explicar melhor? Sim. Estava na igreja, mas com o propósito errado. Você sabia que você pode estar dentro desse templo aqui, com o propósito errado? Você sabia que é um perigo nós estarmos dentro da igreja com propósito errado? Como assim, pastor? Eu vim para a igreja para ficar rico. Propósito errado. Eu vim para a igreja para arrumar um casamento. Propósito errado. Eu vim para a igreja para ganhar um carro zero. Propósito errado. Eu não estou dizendo que Deus não dá carro. Eu estou dizendo que Deus não abençoa você. Eu estou dizendo que Deus não vai dar um casamento para você. Mas aqui dentro é casa de oração. Você tem que estar com o propósito certo. O propósito de engrandecer e de adorar o nome bendito de Cristo.
Qual o seu propósito? Será que nós entramos pelo templo com o propósito certo? Deus sabe que você precisa casar. Deus sabe que você precisa de um emprego. Deus sabe que você precisa de um carro. Deus sabe todas as suas necessidades. E qual é o propósito? A Escritura ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Deus sabe de tudo que você precisa, mas você não pode fugir do propósito. E nós corremos o risco de estar dentro das quatro paredes da igreja, entretanto com o propósito errado. E o curioso é que esse homem, além de estar com o propósito errado, ele perdeu uma coisa que infelizmente muitas pessoas estão perdendo hoje, pastor Diego: a esperança. Pastor, e como que esse homem perdeu a esperança? Pelo foco dele. Se o foco dele era pedir esmola e não ser curado, é porque ele perdeu a esperança. E eu quero pensar aqui, com o meu entendimento, um dos motivos, ou o principal motivo que ele perdeu a esperança. Eu te explico. Era porque Jesus não estava mais entre eles carnalmente. Jesus havia sido morto, ressuscitado, foi para o céu e avisou os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o qual irá revestir vocês, vocês serão cheios do Espírito Santo para serem uma bênção, para serem solucionadores de problema. Só que a minha carne, eu Jesus, em carne, em matéria física, osso, carne, sangue, não estarei mais no meio de vocês. Em outras palavras, aquele homem perde a esperança, pastor Diego, porque certamente ou ele viu, ou ele ouviu falar de muitos milagres de Jesus, e dentro do seu coração estava a seguinte informação: Jesus não está mais aqui, eu não tenho mais esperança. O Jesus que levantou o paralítico não está mais aqui entre nós, eu perdi a esperança. Só me resta uma coisa: pedir esmola. O Jesus que parou o cortejo fúnebre em Naim e disse para o garoto: levanta aí, rapaz, não está mais aqui entre nós, eu perdi a esperança. O Jesus que parou em frente à tumba de Lázaro e falou: sai daí, rapaz, sai, meu amigo, não está mais entre nós, eu perdi a esperança. O Jesus que andou por sobre as águas, que multiplicou pães, que multiplicou peixes, que tratou feridas não apenas externas como lepra, mas também feridas da alma, do coração, como mulheres que estavam caídas, homens que estavam caídos, e Jesus tratou na alma deles, porque o poder do nosso Cristo é tão grande que Ele trata corpo, trata alma, trata espírito. Esse Jesus que operou prodígios, sinais e maravilhas, que curou o corpo das pessoas, que curou a mente das pessoas, que curou a alma das pessoas, e que andou em triunfo entre nós, não está mais entre nós. Então o que me resta? Pedir esmola. Acabou a esperança. Você já se sentiu assim? Você vem para o culto, mas as aflições cotidianas são tão profundas que você perde a esperança. Já se sentiu assim? Num beco sem saída, sendo crente, amando a Jesus, sendo fiel a Deus, e tanta luta e angústia, e você fala: perdi a esperança. Eu quero dizer para você, Jesus, carnalmente falando, carne não está entre nós, mas a Escritura diz que aonde houver 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. Ele está entre nós, e se Ele está entre nós, ainda há esperança, ainda há saída para o teu coração. Diz então a Escritura que esses 2 homens, Pedro e João, chegam diante daquele problema, daquele coxo, e no verso 4 a informação que nós temos é que aqueles 2 homens, aqueles 2 solucionadores de problemas, estavam prestes a solucionar um problema. Então eles chegam perto dele, pastor Diego, e falam assim: rapaz, olha para nós. O texto vai dizer que eles fitaram os olhos naquele homem. Fitar o olho é olhar dentro do olho. Ora, se aquele homem era um problema, para onde Pedro e João olharam? Para o problema. Eu quero agora desconstruir um pensamento que eu e você tínhamos e
tínhamos a longa data, eu não vou dizer que eu vou desconstruir o pensamento, mas desconstruir pela metade. Quem já ouviu a seguinte frase? Vai ser unânime aqui agora, pastor Diego. Quem já ouviu a seguinte frase? Não olhe para o problema, olhe para Jesus. Quem já ouviu isso? Até que ponto isso é verdade? Que é isso, pastor? Não olhe para o problema, olhe para Jesus. Até que ponto isso é verdade? Sabe por quê? Porque o cristão equilibrado, ele tem que ter 4 olhos. 2 olhos carnais e 2 olhos espirituais. Com os olhos carnais, você olha para o problema. E com os olhos espirituais, você olha para aquele que pode resolver o problema. Então até que ponto isso é verdade? Ah, irmão, não olha para o teu problema não. Que negócio é esse? Por que tem muito casamento arrebentado por aí? Porque não olha para o problema. A vida está dos avessos. Ah, eu sou muito espiritual, aleluia, glória a Deus. E o problema está lá e não olha e não vai resolver. Por que tem filho que não se dá bem com o pai? Por que será? Será que não é uma negligência aí? Será que o filho não precisa de um afeto e o pai não dá? Ah, eu sou muito espiritual, eu sou crente do manto, do repleplé de Jesus, e eu só olho para Jesus. E o problema dentro de casa. O que Deus está nos ensinando? Olhe para Cristo com os olhos da fé, mas com seus olhos físicos, olhe para o problema. Para que você resolva o problema. Eu já disse isso aqui, mas não sei se todo mundo já sabe. Eu fui pregar uma vez lá em Santa Catarina e minha esposa estava junto. Está aqui testemunha, minha esposa ali. Cheguei na casa de um pastor. E quando eu cheguei lá, pastor Diego, menino de 10 anos, com bicicleta e com rodinha. Falei, rapaz, você não tem vergonha não? 10 anos essas rodinhas ainda aí? Por que você não anda? Por que você não vai andar sem rodinha? Sabe o que ele falou? Meu pai não anda de bicicleta comigo. Ultra mega blaster espiritual aí dentro de casa. Problema. Às vezes eu chego de viagem, irmão, arrebentado. Minha filha, eu vou no parque com a minha filha, a gente brinca, eu volto em casa, tudo cheio de terra. Sabe por que eu faço isso? Não é porque eu sou bonzinho. É porque um dia o tempo vai passar e eu só vou ter lembranças quando eu abrir o smartphone, clicar na televisão e ver as fotos dela quando eu era criança. Quantos aqui já tem filho criados aqui? Levante a mão. Você que já é avó, já é filho criado. Vou fazer uma pergunta para você. Não dá saudade não? Hã? Não dá saudade das travessuras? Não dá saudade das birras que ele fazia no mercado? Hã? Ficava com raiva, mas não dá saudade não? Um dia vai casar, vai embora, vai construir família. E o que vai ficar no coração do pai e da mãe? Lembranças. Queridos, a vida é tão bela, tão maravilhosa. Então resolva o problema. Eu falei para aquele garoto, me dá essa chave de fenda que eu vou tirar essas rodinhas aqui. Minha esposa está aqui testemunha. Tiramos a rodinha e lá vai o menino andar, de bicicleta. Tentei. Depois de uns 40 minutos, o menino consegue andar. Ele vem lá de longe gritando, pastor Marcelo, consegui andar. Falei, que bênção, meu filho. Chama meu pai para ver. Fui chamar o pai dele, ah, filho, tá andando de bicicleta? Tô. Nossa, que maravilha, que bênção, Deus te abençoe. Uma espiritualidade superficial e dentro de casa o quê? Problema. Sabe o que eu tenho a lhe dizer para você? Sabe a frase que eu mais escuto? Você que é pai e mãe, que eu mais escuto? Curte, porque passa rápido. Às vezes você tem um problema em casa. Olhe para Jesus, não deixe de crer, não deixe de exaltar, mas olhe para o problema. Não deixe de olhar para o problema. Agora, depois que eles olham para o problema, eles dizem, agora nós vamos solucionar o problema. Quando eles olham para aquele coxo, no verso 6, diz a frase, uma das frases mais conhecidas da Bíblia, que nós conhecemos. Ele diz, rapaz, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu tenho certeza que eu tenho. Mas o que eu tenho, porque eu andei com aquele que me deu. Mas o que eu tenho,
porque eu recebi no dia de Pentecoste. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Qual é então o mistério dessa afirmação? Qual era o foco daquele homem? Era pedir esmola, não era ser curado. Ora, se o foco era pedir esmola e não era ser curado, o foco daquele homem era financeiro. Ele queria o quê? Dinheiro. Quando Pedro e João diz para aquele homem: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, porque eu não tenho prata e não tenho ouro para te dar. O que eles estavam dizendo para aquele homem, pastor Diego? Meu filho, dinheiro não compra tudo. Sabia que tem milionários que são infelizes? Porque o dinheiro não compra alegria. Dinheiro não compra salvação. Dinheiro não compra paz. Sabia que tem gente que é milionário, mas a casa dele é o inferno? Por isso que a Escritura diz lá em Provérbios a seguinte frase: é melhor comer um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que você comer um banquete em um castelo onde há contendas e confusões. O que Salomão está dizendo ali? Melhor você comer um ovinho frito, um miojo, mas a presença de Jesus está na tua casa, do que você comer picanha todo dia e a tua casa for um inferno. E você viver em pé de guerra com o filho, com o pai, com o cunhado, com o vizinho, com todo mundo. Então aqueles homens de Deus estavam dizendo assim: ô meu filho, você quer o quê? Dinheiro. Não tenho. Por que você não tem? Porque o dinheiro não resolve tudo. Aliás, se dinheiro resolvesse o teu problema, você não estaria mais aqui. Porque você poderia muito bem juntar esses donativos e fazer algo. Ele está nos ensinando um princípio glorioso da palavra de Deus. Não se apoie em questão monetária, embora seja importante para você viver, para você comer, para você estudar, para você trabalhar, para você projetar um futuro. Importante, entretanto, o dinheiro não compra tudo. Ele estava dando uma lição para aquele homem: fica tranquilo, o Deus que nós servimos, embora seja o dono do ouro e da prata, é Ele que vai levantar você, e não nenhuma condição monetária dessa terra. Então qual é o recado de Deus para nós essa noite? Fite os olhos no problema, resolva o problema. Seja um pai mais amoroso, resolva o problema. Seja um patrão melhor, resolva o problema. Seja um empregado melhor, resolva o problema. Seja um estudante melhor, resolva o problema. Dê o melhor em tudo aquilo que você for fazer, porque Deus vai abençoar os teus planos, vai abençoar você e vai fazer de você um solucionador de problemas. Outra coisa importante, queridos, é que embora nós temos a possibilidade de viver os dois lados da moeda, que é ter um problema solucionado ou ser um solucionador de problemas, todo o problema só é solucionado em nome de Jesus. Onde diz isso, pastor? No texto. O problema, o coxo, levanta. Em nome de Moisés? Não, isso não resolve. Em nome de Samuel? Também não. Em nome de Davi? Também não. Em nome de Jesus? Esse sim. Porque o nome de Jesus é nome sobre todo nome. Ele tem poder na terra, poder no inferno, poder no céu. Ele tem poder em todos os lugares. O único nome que pode resolver o teu problema é o nome de Jesus. É por isso que a Escritura é clara como água cristalina, quando ela diz o seguinte: que o nome de Jesus é nome sobre todo nome. Quando o diabo, o demônio, usou a boca daquela pessoa para espancar um falso crente na Escritura, ele diz: olha, Paulo e Jesus eu conheço, agora você não. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é tão poderoso que é o único nome que pode solucionar o teu problema. Por isso que é muito precioso a gente andar com Jesus, não é? Por isso que é muito
precioso andar com Jesus e ter compromisso com Jesus. Agora observe que coisa curiosa. Solucionadores de problemas usam as mãos para levantar o caído e não para jogar ele mais para baixo. Diz a Escritura que eles pegam aquele homem pela mão direita. E em inúmeros textos da Bíblia você vai ver essa expressão: te tomo pela mão direita, te pego pela mão direita, te levanto pela mão direita. E isso tem uma explicação histórica. O costume judaico diz que o lado esquerdo do corpo é o lado ruim. É um costume. O judeu é muito místico, né? O judeu é muito místico, pastor, até hoje. Eu tive uma professora de hebraico na PUC, uma judia, e ela falava que o judeu, quando vai dormir, ele deixa uma bacia de água do lado da cama. Porque se tiver um sonho ruim, se tiver algum pesadelo, sonhar com adultério, com alguma coisa, vai lavar as mãos. Tradição judaica, misticismo judaico. E para eles o lado esquerdo do corpo é o lado ruim. Por isso a expressão na Bíblia, te pego pela minha mão direita, porque ele está dizendo assim, olha, a minha destra, o meu lado que é bom, levanta você. Então, homens que são solucionadores de problemas, homens e mulheres de Deus, usam as mãos não apenas para adorar, mas para levantar aquele que está caído. Essa é a função da igreja, levantar o caído. Essa é a função da igreja, pegar quem está arrebentado e levantar. Porque pregar bonito não é evangelho, não é? Pregar bonito, você faz um curso de oratória. Amados irmãos, a paz do Senhor, né? Voz de locutor, né? Voz assim de trovão, igual do pastor assim, né, pastor? É só fazer um curso de oratória, fazer um curso teológico, você prega muito bem, você faz uma exegese perfeita, mas isso não é o evangelho. O evangelho é você pegar aquele homem, aquela mulher de Deus, ferida, machucada, e dizer, eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho bens, mas eu tenho a presença de alguém que pode levantar você. É por isso que a Escritura diz que dos nossos lábios não pode sair palavra torpe, para que venha a colocar alguém ainda mais para baixo. Sabe aquele dia que você acorda com o pé esquerdo, que você não está bem? É bom ficar quietinho. A nossa boca tem que sair palavras para levantar aquele que está caído, para colocar de pé aquele que está caído, para dizer, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você caminhar em triunfo. Esse é o poder do evangelho. Então diz a Escritura que eles levantam aquele homem pela mão direita. Olha que curioso. Eu disse aqui para você que você pode fazer parte de um dos lados da moeda ou dos dois. Você pode ter um problema solucionado em breve, e eu oro para que Deus faça isso com você. Mas também Deus pode usar você para solucionar o problema de alguém. Agora, observe uma coisa. O que acontece na vida de alguém que tem um problema solucionado? Já parou para pensar? Você que está passando por um problema, você que me assiste pela internet, que está aguardando em Deus um milagre que só Deus pode fazer, o que acontece? Pastor, acontece que eu fico muito alegre. Amém. Todos nós ficamos, né? Quando temos algo sanado, que nos prejudica de uma certa forma, e nós temos esse problema solucionado, todos nós nos alegramos, porque quem não quer receber essa notícia, né, de algo que você precisa solucionar? Agora, o que a Escritura, o texto diz acerca do que acontece com alguém que tem um problema solucionado? Olha o que o verso 8 diz. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Primeira coisa que acontece quando alguém tem um problema solucionado. Quando você tem um problema solucionado, não tem motivo para ficar prostrado. Olha o que ele disse, que o homem se pôs em pé. O que Deus está dizendo? Quando eu solucionar o teu problema, é para você ficar em pé e não prostrado. Porque quando Deus soluciona um problema de alguém, aquela pessoa que outrora estava rastejando, agora tem que ficar em pé com uma posição de combate, como um bom soldado de Cristo. Deus não vai deixar você permanecer caído. Deus, além de solucionar, vai nos colocar de pé.
Segundo, o que acontece quando alguém que tem o problema solucionado? Quando alguém tem o problema solucionado, não há motivo para ficar parado. Olha o que o texto diz, que ele se pôs em pé e que ele andou. Movimento. Quando Deus soluciona um problema de alguém, não é para estacionar esse alguém, é para que você ande em movimento. Olha o que Deus está me dando aqui agora, queridos. Tem algo parado em sua vida? Se Deus resolver, vai movimentar. Tem algo travado em sua vida? Se Deus resolver, vai movimentar. Porque quando Deus resolve o problema de alguém, não deixa esse alguém parado, ele vai se movimentar. Você crê nessa palavra profética ou não? Então o que eu quero dizer para você é isso. É que está diante da sua vida a partir de hoje, eu creio nisso, um tempo de movimento, aonde Deus vai mover as águas e não vai deixar você prostrado nessa angústia. O que mais, pastor Marcelo, acontece com alguém que tem o problema solucionado? Quando alguém tem o problema solucionado, não tem motivos para deixar de ir na igreja. Olha o que o texto diz, pastor Diego. Ficaram em pé, andaram e entraram no templo. Ele estava do lado de fora da igreja, encontrou com solucionadores de problemas. Levante, meu filho, aonde você vai? Eu vou entrar na igreja. Por quê? Porque eu sou grato. Sabe qual é o problema da nossa geração? Recebe uma bênção e vaza da igreja. Por isso que tem crente que Deus não pode dar uma bicicleta para ele, pastor, porque se der ele desvia. Porque o seu coração não está em Deus, está nas coisas. Aquele homem poderia chegar e falar: já estou curado, estou na bênção, agora eu vou para casa, agora eu vou correr, vou jogar bola. Ele entrou no templo. Quando o problema de alguém é solucionado, não há motivos para deixar de vir para a igreja. E às vezes tem gente que deixa de vir para a igreja por tão pouco. Briguei com o namorado, não quero mais Jesus. Perdi o emprego naquela firma que eu gostava tanto, não quero mais Jesus. É o problema de uma geração que não olha para Cristo de uma tal maneira que o enxergue como Senhor de tudo deles, mas o Senhor daquele que pode dar as coisas para ele. E uma tragédia espiritual na vida de alguém é quando esse alguém usa Jesus como office boy, como empregado. O Senhor tem que me dar o que eu quero, senão eu não vou para a igreja mais, senão eu vou desviar. E quando aquele homem recebe essa cura extraordinária no nome de Jesus, quando ele entra no templo, ele está dizendo assim: eu não sou ingrato. Eu acho que não tem coisa, uma das coisas tristes, né, pastor? O senhor tem uma longa bagagem como pastor. É quando você pega uma ovelha arrebentada, Deus usa para o senhor restaurar o problema dele, abençoar. Está tudo ok? Está tudo ok. Vamos seguir Jesus, meu filho. Tchau. Deus já me deu o que eu queria. Então vou te dar um conselho pastoral aqui, um conselho de um pastor que ama a sua vida. Quando Jesus resolveu o teu problema, seja grato e não dê as costas para o evangelho. Quando Jesus resolver o teu problema, seja grato e não sai da igreja. Contribui com a igreja, abençoa a igreja, abençoe seu pastor, abençoe seus irmãos, porque a gratidão é a moeda que paga a dívida do coração. Ser grato é uma bênção de Deus. Ser grato, dizer obrigado ao teu próximo, ao teu irmão e ao seu Cristo é uma bênção de Deus. Então você não tem motivos para sair da igreja, porque Deus essa noite está dizendo: eu vou resolver o teu problema, mas fique na minha casa, porque na minha casa há poder, na minha casa há graça, na minha casa há cura, na minha casa há milagre. O que acontece com alguém que tem o problema solucionado? Ele não tem mais motivos de deixar de louvar a Deus. O texto é enfático. O texto diz que ele se pôs em pé, não ficou prostrado. O texto diz que ele andou, movimento. O texto diz que ele entrou na igreja, gratidão.
E o texto diz que ele entrou louvando a Deus. Aleluia! Às vezes a luta aflige o nosso coração de tal maneira que não dá vontade de adorar, né? Mas o Senhor está dizendo: seja grato, fique em pé, ande em movimento, não abandone a minha casa e louve o meu nome, porque é no louvor que eu irei abençoar a tua vida. Eu quero finalizar a minha palavra nessa noite. Eu não vou ser cansativo hoje com os irmãos. O tiro vai ser mais direto aqui. Alguém entendeu a mensagem até aqui? Diga amém. O verso 10, pastor Diego, que é o final do texto que nós lemos, a parte final, diz uma informação, um verbo aqui no passado que é muito precioso e que eu quero ser um instrumento de Deus para profetizar isso para você ir para casa de posse dessa palavra. Quando aquele homem recebe a cura, quando o homem tem o problema solucionado, porque encontrou com solucionadores de problemas, sabe o que acontece? Além de tudo isso, olha o que o verso 10 diz. Verso 9: e todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola. Olha o verbo no passado, pastor. Se assentava. Por quê? Não assenta mais. Que eu quero profetizar para você, e vou até fechar a minha Bíblia para encerrar minha palavra. Essa noite Deus está dizendo: meu filho e minha filha, eu sou o único que pode resolver o teu problema. E da mesma forma que aquele homem se assentava e não assenta mais, eu quero profetizar em nome de Jesus, que Deus vai derramar sobre a tua vida uma graça tão poderosa, que você vai dizer: eu passava por aquilo, eu não passo mais. Meu casamento estava assim, não está mais. Meu filho estava desviado, não está mais. É um tempo novo que Deus está colocando profeticamente sobre a sua vida hoje. O que passou, passou. Levante, seja grato, confia em Deus, não saia da casa de Deus, porque Deus vai solucionar o teu problema e fazer de você um solucionador de problemas. Será que você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Para finalizar, você tem que se alegrar das duas formas. Se Deus solucionar o teu problema, ou se você for canal de bênção para solucionar um problema de alguém. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta a você essa noite. Você que ouviu essa palavra, você que talvez por algum infortúnio da vida, por algum problema pessoal, não me interessa qual, ficou um tempo esfriado na fé, de tal maneira que deixou de vir para a casa do Senhor. Não porque você é maldoso ou porque você é ruim, não. Porque você é um ser humano e a aflição foi tanta no teu coração, de tal ponto que você decidiu: eu vou me afastar um pouco. Deus está falando para você, tanto aqui como você que me assiste pela internet. Ficar longe da casa de Deus não é o melhor caminho. A Escritura diz que os caminhos longe dos caminhos de Cristo são caminhos de morte. Deus não quer isso para você. Deus quer perdoar você. Deus quer sarar a tua ferida. Deus quer perdoar o teu coração. Deus quer fazer de você um solucionador de problemas e quer solucionar o teu problema hoje. Pastor, mas eu sou muito pecador, eu não sirvo para esse negócio não. É você que Jesus quer. Pastor, mas eu peco demais, não tem problema. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo por você é muito maior do que os seus pecados. A Bíblia chega a dizer o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não é a misericórdia de Deus, nós estamos fritos. Então hoje você tem essa oportunidade de receber esse convite de amor e voltar para os braços de Jesus,
para que Ele levante você, para que Ele movimente você, para que Ele te conduza em triunfo. Tem alguém essa noite que quer voltar para Jesus? Se tiver, levante a mão. Pastor, me afastei, eu quero voltar hoje. Oportunidade que você tem. Deus está te chamando com graça, com amor e com misericórdia. Deus está falando, eu creio. E hoje é a oportunidade que Ele está te dando. Se tiver alguém, eu vou te dar um conselho pastoral, um conselho de amor. Não perca essa oportunidade. Deus quer conduzir você em triunfo e Ele quer fazer isso hoje. A oportunidade é hoje. A porta do céu aberta é hoje. Aonde está você? Se tiver alguém, levante a mão. Ou alguém que queira entregar a vida para Jesus. Pastor, eu não sou crente, eu não tenho igreja. Eu quero entregar o meu coração e a minha vida para Cristo hoje. Para que Deus me perdoe, Deus me restaure e Deus me leve para o céu. Não há salvação fora de Cristo. Não há vida eterna fora de Jesus. Não há céu sem Jesus. O único nome que não apenas levanta o coxo, que não apenas restaura o perdido, mas que tem poder para salvar você e te livrar da condenação eterna, é o nome de Jesus. A Escritura diz que o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus. Ele é a porta da salvação. Não tem salvação se não passar pela porta. Então hoje você tem essa oportunidade de dar um basta no teu sofrimento. Dizer, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais ficar perdido. Eu quero que Jesus me conduza em triunfo e me restaure. Se tiver alguém, rapidamente, quero que você levante a sua mão, que eu quero abençoar você para que você volte para Jesus ou para que você entregue a sua vida para Jesus. Não há ninguém? Não há ninguém? Aqui, o irmão aqui. Vem cá, meu filho. Vem cá. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Glória a Deus. Mais alguém que queira voltar para Jesus ou entregar a vida para Cristo? Está em prantos aqui, esse amado de Deus. Mais alguém? Aproveite, irmãos. Sabe o que esse irmão está fazendo agora aqui? Ele está dizendo assim, eu não aguento mais. Ele está dizendo para si mesmo, chega, Satanás. Hoje Deus vai me conduzir em triunfo. Eu vou voltar a sorrir de novo. Eu vou ser restaurado por Deus. As áreas da minha vida que o diabo tentou roubar, ele está caindo do cavalo hoje. Porque Jesus está me trazendo de volta com mão forte, com graça e com poder. Tem mais alguém que queira voltar para Jesus? Não, mais ninguém? Então eu vou orar por esse irmão aqui. Olha para mim, filho. Diga assim, você está voltando para Jesus? Sim. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje eu volto. Para a tua presença. Para a tua presença. Para nunca mais. Me desviar. Me aceite de volta. Porque a partir de hoje. Eu volto. A te servir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai restaurar tudo aquilo que o diabo tentou levar da sua vida. Receba essa palavra profética, depois do curso fala com o pastor. Qual é o seu nome? É Williams. Como? Williams. Amém, Williams. Deus abençoe. Dá um abraço no pastor Diego aí, no pastor mais chique da Zona Norte, mais elegante da Zona Norte. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, quem entendeu a voz de Deus, diga amém. Amém. Pastor Diego, meu amigo, obrigado. Vou estar em Itapetininga dia 30, se não me falha a memória. Dia 30 eu vou estar com o pastor Marco lá. Obrigado por receber minha família. Depois eu quero que o senhor converse com meu sogro, você vai gostar dele. O camarada é nota 10, viu? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos vocês. Antes de passar o microfone ao pastor, para dar continuidade ao culto. Estou no tempo ainda, né, pastor? Ah, tá bom, até 11h30 dá tempo. Dá tempo. Antes de passar o microfone ao pastor, para continuar o trabalho, após o culto, eu estarei lá com os meus livros, Segredo da Felicidade. Olha que tema interessante, né? Quem não quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz, né? Irmãos, esse livro aqui, ele tem uma história. Quando eu fui preparar o tema para escrever esse livro, na verdade eu ia falar sobre outro assunto, que na verdade provavelmente será a temática do meu próximo livro.
E na oração, por isso é importante a oração, né? Na oração Deus falou comigo, você vai falar em cima de um texto de Provérbios capítulo 30, verso 18 e 19. Há 3 coisas que me maravilham e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Eu explico aqui, usando essas 4 metáforas que Agur, que foi um ismaelita, um descendente árabe, que caiu na corte de Salomão para ser uma espécie de conselheiro da sua corte. Agur usa 4 metáforas: uma águia que voa no céu, uma cobra que transita na penha ou na rocha, um navio que anda pelo oceano e um homem que caminha do lado de uma mulher virgem. Aqui está os 4 segredos para você ser feliz. Pastor, estou curioso. Livraço, tá? Só R$20, devo ter umas 30 unidades ali. Pode passar no cartão, pode passar no Pix também. Se você quiser, eu vou autografar com você. Na verdade, o livro é R$19,99. Com mais 1 centavo, você ganha um autógrafo do autor. Né, pastor? Uma letra bonita e tudo, né? Quem puder, irmãos, vou ficar grato a você. Você vai estar contribuindo com o meu ministério, com a minha família. E eu faço questão de autografar o livro para você após o culto. Amém, queridos? Querendo Deus, numa próxima oportunidade, nós estaremos juntos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Pastor Diego.